Mise en examen. Conhece esse termo francês? Quer saber o que significa? E o que vamos ver já já. C'est parti! Bienvenue no seu canal Trade Union, O canal em que você aprende francês com dois franceses nativos. a partir dos assuntos mais diversos publicados na imprensa francófona. Et aujourd'hui, Samuel, nous allons parler de droit et de justice. Exacto, Thomas. Vamos conhecer termo jurídico e falar pouco de processo penal. E esse termo é mise en examen, que extraímos de um artigo do jornal Les Échos, o qual trata de um suposto caso de corrupção envolvendo Nicolas Sarkozy, que é nada menos que o ex-presidente da República Francesa. Lequel d'ailleurs vient d'être tout récemment condamné pour trafic d'influence. Sim, mas se trata aqui de um outro caso, um processo que investiga o financiamento da campanha presidencial em 2007 do Nicolas Sarkozy, o qual teria recebido naquela época 50 milhões de euros do hoje falecido ditador líbio Gaddafi. É caixa 2 afrancesada, então. Quelque chose dans le genre, en effet. Muito bem, Thomas, mas antes de descobrir o sentido do termo mise en examen, vamos ler a manchete desse artigo com a pronúncia certa. Financement libyen, Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois mise en examen. Mas então, Thomas, a questão que tout le monde se pose, o que significa mise en examen? Vamos primeiro à estrutura desse termo, que é composto de 3 elementos. Primeiro, o verbo mettre, Que significa colocar. mas que é aqui colocado no particípio passado, mis. Depois vem a preposição en, E no final, a palavra examen. que é a ação de examinar ou analisar alguma coisa. Exactement. Thomas, voltando ao sentido de mise en examen, seria o quê? Acusar, indiciar? Eu diria que mise en examen seria indiciar, ou melhor, indiciado. Só que há uma pequena diferença com o direito brasileiro. Podia explicar melhor, Thomas? Vamos lá. O indiciamento ocorre quando tem indício suficiente para apontar alguém como provável autor de um crime investigado. No Brasil, quem indicia é o delegado, mas na França é um juiz chamado juge d'instruction. Mais quel est le rôle de ce juge qui a mis en examen Nicolas Sarkozy? Questão muito interessante, Samuel. Na verdade, o juge d'instruction não julga, ele investiga. Il ne juge pas, il enquête. Mas é ele que vai decidir se o investigado tem que ser ou não julgado. Por exemplo, no caso do Nicolas Sarkozy, Que por enquanto é apenas indiciado. lá no final da investigação, o juge d'instruction pode eventualmente considerar que ele tem que ser julgado. E nesse caso, esse juiz vai remeter o processo para outro tribunal. Que ele sim vai decidir se Nicolas Sarkozy tem que ser absolvido ou condenado. E como se chama esse tribunal penal? No caso específico do Nicolas Sarkozy, caso ele for julgado, ele vai ser julgado por um tribunal chamado Tribunal Correctionnel. Mas, para os crimes mais graves, os crimes de sangue, o tribunal competente se chama Cour d'assises. A Cour d'assises seria como tribunal de júri no Brasil. Tout à fait. Sarkozy n'est donc pas au bout de ses peines. Ne pas être au bout de ses peines. Estar longe de acabar com suas dificuldades. Ou seja, essa expressão ne pas être au bout de ses peines quer significar que os problemas do Nicolas Sarkozy estão longe de terminar. E antes de se despedir, vamos ler novamente a manchete escolhida. Financement libyen, Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois mise en examen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour en apprendre plus sur la langue de Molière. Salut à tous! Ciao!